Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é retransmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. No programa de hoje nós vamos debater a gestão de projetos e financeira. E o nosso primeiro convidado é o professor Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior, ele que é mestre em gestão urbana. Ele é natural da cidade de Venceslau Braz, aqui no interior do Paraná, na região conhecida como Norte Pioneiro. É advogado pela PUC Paraná. Ele tem especialização em Sociologia Política pela Universidade Federal do Estado do Paraná e a sua tese foi a votação do MDB no Paraná, uma análise histórica, eleições de 1966 a 1978. Essa sua dissertação foi publicada posteriormente pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, na obra Partidos e Eleições no Paraná, uma abordagem histórica. Este é um livro que está à disposição de todos os interessados e o lançamento foi em março de 2007. E a sua dissertação de mestrado em gestão urbana pela PUC Paraná foi o interesse popular na gestão dos recursos hídricos sob a ótica do desenvolvimento sustentável. Ele estudou o caso da bacia do Rio Belém de Curitiba, aliás, a maior bacia hidrográfica, a bacia genuinamente curitibana, que abrange cerca de 50 quilômetros quadrados do município de Curitiba. Atualmente, o professor Moacir atua como professor do Grupo Uninter, na Facinter, na FATEC Internacional e no IBPEX. E também se dedica à advocacia. Professor Moacir, antes de entrarmos no tema do nosso debate, que é a gestão de projetos e a gestão financeira, eu gostaria que o senhor nos informasse qual foi a conclusão, o que o senhor descobriu na sua pesquisa sobre o MDB do Paraná, a votação que compreende o período histórico de 1966 a 78, que foi o período em que o MDB existiu, ou seja, disputou eleições, porque a partir de 82 nós já tivemos outros partidos com o fim do bipartidarismo e a volta do pluripartidarismo no nosso país. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, Jorge, o convite por estar aqui participando deste programa. Gostaria também de mandar um abraço para todos os ouvintes, os telespectadores, né, que são o público cativo do programa que você aqui preside. E também um agradecimento especial a todo o Grupo Uninter, né, que mantém esse programa no ar, que realmente eu entendo assim que há uma oportunidade de se estar debatendo algo para a melhoria da comunidade como um todo, né. Eu decidi fazer a especialização em Sociologia Política lá em 2003, né, na Universidade Federal, e imaginando que iria encontrar bastante material, bastante subsídio para fazer uma tese ali de conclusão de curso, e sobre o MDB seria muito fácil encontrar vários referenciais, porque olha quantos anos desde que acabou o MDB até eu fazer a minha pós em 2003, e com muita estranheza haviam pouquíssimos estudos sobre esse partido. No Paraná, então, eu acredito que a minha tese é uma das inéditas. Se existam várias teses, deve ser a minha e mais umas duas ou mais uma três, sei lá. Em ciência política existe muito a ser pesquisado ainda.
E o que você descobriu nesse seu estudo que envolveu o período histórico de existência do MDB? Porque ele começou como um partido de oposição, criado pelo regime militar, e depois ele foi crescendo até que, num determinado momento, alguns anos depois, ele chegou ao poder. Pois bem, o interessante do MDB, como você acabou de falar, ele não foi um partido naturalmente criado, ele foi instituído, foi preciso criar o MDB. É o que a gente chama na base do parto de fórceps, né? Houve um decreto do governo militar, algumas pessoas, as que não haviam sido caçadas, se reuniram em torno de uma sigla de oposição. Havia, inclusive, um medo para que o pessoal compusesse essa oposição. Havia, né? Um certo limite até, né, Isso, então, de manifestação da oposição. Então a gente entende assim, que foi um partido que nasceu de modo artificial e não como deve ser um partido dentro de uma democracia. Né? No Paraná, um dado que me chamou muito a atenção numa das primeiras eleições, que foi inclusive da própria Câmara de Vereadores de Curitiba, que nesse momento que é criado apenas 2 partidos, na Câmara de Vereadores de Curitiba apenas um vereador decidiu ser da oposição e os demais, 99,9%, vão para a situação que seria a Arena. Você lembra desse vereador, o nome dele? Na minha pesquisa não foi, a minha fonte, que é um livro do professor Silvio Sebastiani, eu não lembro de ter visto o nome desse vereador, apenas esse dado. Né? E também depois eu não fui atrás mas podemos investigar. No início havia apenas um vereador de oposição. Um vereador que teve a coragem de, vamos dizer assim, se posicionar contra, pelo menos em questões políticas, contra o regime militar. Será que não era o Arlindo Ribas de Oliveira? É bem possível. Né? Porque ele foi vereador de oposição durante muitos anos e ele ficou, inclusive... depois ele foi reeleito, mas nas eleições seguintes já vários vereadores foram eleitos. Né? Veja só, a minha pesquisa ela abordou a primeira eleição já dentro do regime militar e a última eleição. Como era um trabalho assim, de uma especialização e não de um doutorado, eu tive que fazer uma limitação do meu objeto de pesquisa, senão o projeto não teria... No final ele acabou com 95 laudos e, caso contrário, teria lá 5 volumes e eu estaria escrevendo sobre ele até hoje. Né? Mesmo assim, fazendo uma análise das eleições estaduais, né, investigando eleição para Senado, deputados federais e deputados estaduais, salienta-se que não havia eleição para governador naquela época, porque os governadores eram nomeados pelos militares, né, pelo regime militar. Mas, mesmo assim, eu pude perceber uma alteração de padrão da primeira eleição até a última, né, quando o último pleito que o MDB veio disputar. O interessante dessa pesquisa, eu mesmo não esperava encontrar essa realidade que eu investiguei, que o bipartidarismo, quando surgem esses 2 partidos, é bem no processo de urbanização do Paraná. Não só a urbanização, como o Estado estava se consolidando o que viria a ser esse gigante que é hoje. Né? Ele, digamos assim, ele historicamente ele corresponde a esse período em que as populações deixaram o meio rural e vieram para as cidades. E esse fato ele é determinante quando nós vamos estudar a opção de voto do eleitor. Né? Se pegarmos o Paraná, bem no comecinho da década de 60, ainda era o grande Paraná rural, né, com as plantações de café do norte, os catarinenses e gaúchos chegando na região sul. Curitiba ainda não era uma cidade aí com essa dobra de hoje, chega a 2 milhões de habitantes. Ainda não se falava na cidade industrial de Curitiba. Então, o Paraná ainda era um estado adolescente, vamos dizer assim. E o voto rural era um voto mais da situação do que da oposição, mais do lado dos militares, então, da Arena?
o que a gente, eu fui percebendo, né? Até gostaria de destacar aqui que o meu orientador foi o professor Adriano Codato, da Federal, uma pessoa bem, um grande pesquisador na área de política, né? Por isso que o trabalho, eu acredito que teve esse lado muito interessante, foi muito prazeroso realizá-lo, né? Porque o Paraná, se você for analisar o padrão de voto no meio rural, a tendência do trabalhador rural, até por uma questão de baixa escolaridade, é seguir o que o patrão manda, ou o grande produtor manda, né? Sim. Ou o padre na igreja, ou... Enfim, ele acaba vinculando o seu voto não pelas suas vontades, mas ele vai pela situação. Ele sente o clima que está na cidade e segue essa votação. Bom, o que surge de diferente nessa história toda, então, como eu falei, é o processo de urbanização. Então, eu peguei as 5 principais cidades daquele momento, que era Cascavel, a menorzinha, né? Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Curitiba. Então, a análise foi em cima da construção dessas cidades, da migração para essas cidades e como que esse padrão de voto ele mudou nessas 2 eleições. Porque quando chegamos já no final da década de 70, né, que o regime militar está desgastado, é importante que se diga que neste meio urbano deu tempo, por exemplo, dos filhos daquele retirante do campo que chegou na cidade estudar, poder prestar concurso público, ficar indignado com a situação, né, que estava lá, a cidade dele. E o seu voto ele vinculou na oposição. Então, o que ficou evidente, e muitos outros cientistas políticos falam, que o voto no MDB naquela época era um voto de protesto. Talvez nem por uma vinculação ideológica com o partido em si, mas é aquele negócio, somos contra os militares, né? Por voto de protesto. Foi isso que você descobriu. O que eu só gostaria de complementar rapidamente é que aquelas pessoas com baixa escolaridade continuaram votando na Arena. Então, quem eram os eleitores da Arena era ou a classe muito abastada, né, ou a elite, ou aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Aquela classe média, ou os que se aproximavam daquela classe média, eles estavam votando na oposição. E o interessante é que esses dados que eu colhi, eu cruzei com dados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, com outros cientistas políticos, e o padrão foi o mesmo. Quer dizer, foi uma linha, um comportamento nacional. Houve uma confirmação no Paraná daquilo que estava acontecendo no Brasil. Então, nós estamos entrevistando o professor Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior, que é mestre em gestão urbana, e hoje o tema do debate é a gestão de projetos e financeira. Fizemos essa introdução, já que no seu currículo ele tem participação nesse livro, Partidos e Eleições no Paraná, uma abordagem histórica, e ele justamente estudou a votação do MDB no Paraná nas eleições de 66 e de 1978. Mas eu gostaria que o senhor, professor Moacir, nos dissesse que tipo de pessoas, como que se deve elaborar, como que se deve gerir um projeto. E quais são os tipos de projetos? Um projeto no mundo acadêmico, um projeto na iniciativa privada, ou mesmo um projeto no setor público. Eu gostaria que o senhor nos ensinasse a esse respeito. Bom, inicialmente é importante que se diga que estamos vivendo uma época, né, em pleno 2008, que temos uma tarefa árdua, que é justamente desmistificar a questão da ciência, né, da própria elaboração e gestão de projetos. Nós precisamos chegar na população e falar, olha, isso é possível para qualquer pessoa, né? É óbvio que cada projeto depende de um perfil de um planejador e um gestor, mas a grosso modo, qualquer pessoa, ela elabora um projeto, seja um projeto de vida, seja um projeto para comprar a sua casa, seja um projeto para comprar um veículo, que seja, né? Porque a ideia de projeto justamente é você, parece redundante falar, mas é justamente projetar, projetar, né? O futuro. Planejar, né? Você criar
condições que você tenha controle sobre um ambiente que, a princípio, não se há controle nenhum, né? Eu começo falando desse modo, porque as principais áreas de projetos, onde estão os grandes projetos, hoje começa pela academia, né? A universidade, as escolas, é ali que estão os grandes projetos científicos. Aliás, acredito eu que foi onde começaram essa ideia de projeto, tanto lá com Descartes, lá no século XVIII, né? De sistematizar um modo de conhecer as coisas, né? Mas, hoje em dia, você tem projetos, por exemplo, na área econômica. Você tem uma empresa, você quer ampliar os seus negócios, você quer diminuir seus custos, né? É só via projeto. Você tem que planejar, você tem que conhecer o ambiente do seu empreendimento para poder intervir nele. Não é simplesmente pegar, vamos fazer, mas eu não sei qual é o começo, eu não sei qual é o meio, muito menos o final, né? E, por fim, outra área que está vendo um grande cenário para projetos é o setor público, né? Então, já estamos aqui, academia, setor privado e o setor público. Esse último é onde eu procuro lançar um pouco mais de olhar, até mesmo porque é importante que se diga, né, Jorge, que foi-se o tempo daquele tipo de político, né, de gestor público que dava uma luz na cabeça, olha, vamos construir um ginásio de esportes e ia de qualquer jeito, sem... Até se saber se a população era o que eles realmente queriam, né? Aliás, lá no interior de Santa Catarina, não é Pato Branco, viu? Aonde eu me criei, tinha uma piada que se contava que chegou um determinado candidato a deputado, nós vamos fazer uma ponte aqui. Daí, um gaiato lá embaixo, no comício, disse, mas deputado, nós não temos nem rio, não tem problema, nós faremos o rio também. Entende? Então, evidentemente que hoje, com toda essa organização que se exige, por exemplo, nos municípios nós temos o plano diretor, ou alguns municípios já estão elaborando o seu planejamento estratégico, mas a própria lei exige o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, que é aprovada anualmente, o plano plurianual cada 4 anos, e a lei orçamentária. Mas, hoje, a nova administração pública, essa visão moderna, ela, mais ou menos, ela exige que o gestor ele atue através de projetos, né? Isso, acredito, evidentemente, que fica mais fácil, inclusive, para a própria a administração, a gestão desse projeto. Além de você elaborar o projeto, tem também todo um controle, uma fiscalização, uma execução. E como é que se faz com eficiência essa execução do projeto, professor Moacir? Olha, pegando um gancho do que você acabou de falar sobre vamos pôr entre aspas, a facilidade dos projetos no setor público, é bem verdade que com a produção legislativa que existe hoje em dia, não dá para um prefeito ou um vereador, seja aqui em Curitiba aí, com seus 3 milhões de habitantes, ou seja lá, eu digo Curitiba 3 milhões com região metropolitana, né? Não vamos assustar os telespectadores, mas... Ou num município igual, eu falo de Venceslau Braz, que hoje está com 15 mil habitantes, né? Não dá para que um gestor, seja o prefeito, seja ali os vereadores que queiram elaborar projetos, digam assim, mas eu não sei nem por onde começar. Isso é uma mentira. Se você pegar a Constituição Federal, lá já falam uma meia dúzia de direitos do cidadão, que o município ele necessita atender essa legalidade. Se não é competência exclusiva do município, ele está concorrendo com o Estado ou a União, né? Vai-se lá, por exemplo, o próprio artigo 30, que fala das competências do município, né? Mas, enfim, se você já tem vamos dizer assim, esses problemas, né? Que você parte de uma necessidade. Isso, você tem que atender, por exemplo, a saúde, né? Vamos fazer um plano de saúde, igual o Rio de Janeiro com esse problema de dengue, tá? Que é aquele desespero todo. Você tem que, inicialmente, ter esse problema.
E o mais importante, o projeto ele tem várias fases. Uma fase conceitual, onde você vai pensar o projeto. Existe aquela fase de planejamento, uma fase de execução e uma fase de finalização. Nessa fase conceitual, professor Moacir, evidentemente você vai definir o que você quer. Aí que está. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar, que ao meu ver é a parte que é o coração de um projeto, né? A parte conceitual, quando você tem a ideia e precisa elaborar melhor essa ideia. Porque não basta só você ter a ideia, né? A ideia todos nós temos a toda hora, a todo instante, né? Você tem que saber aonde você vai intervir com essa ideia. Ah, é no meu município? Qual o tamanho do meu município? Né? Quantos habitantes tem o IDH, saber da geografia do município, saber onde é bairro X, bairro Y, setor industrial. Buscar todas as informações que você possa ter para fazer uma espécie de um diagnóstico. Veja só, eu estou escrevendo um livro para o nosso grupo, né, sobre gestão de projetos, e o título é Gestão de Projetos da Academia à Sociedade. Tem uma parte do livro que eu fiz uma demonstração dos diversos tipos de conhecimento no mundo, né? Seja o conhecimento científico, teológico, filosófico ou o conhecimento popular. Nós estamos vivendo uma época, como eu te disse, que nós temos que abrir um pouco mão da eloquência, simplesmente da questão filosófica, falar bonito, frases bem elaboradas, e partimos para a parte daquilo que é objetivo, é um pensamento objetivo, aquilo que é científico. Aquilo que não é possível de ser comprovado, e fica difícil você trabalhar. Então, para elaborar um projeto é necessário recorrer a dados. O primeiro passo é saber o que você tem à mão para planejar esse projeto. Sim. Ter dados, ter informações, saber números exatos da sua demanda e não meramente eu imagino que, né, tal coisa. E com esses dados, evidentemente, você faz um prognóstico. Se não for feito nada daquela forma, se mantiver essa situação, o cenário será aquele. Porque você tendo esses dados na mão, você pode daí partir para a segunda fase, né, de um projeto, que é o planejamento em si. É saber quem vai fazer o quê. Deixar bem claro que um projeto, por exemplo, na área pública, não é algo para uma única pessoa pensar e uma única pessoa executar. Imaginou, por exemplo, o secretário de saúde ou o prefeito tendo que fazer todas as funções de um projeto? Não seria nem viável. Né? E aí você define as tarefas, os objetivos, aonde você quer chegar? Nesse planejamento, aonde você quer chegar. Porque um projeto ele tem começo, meio e fim, né? Inclusive, essa parte da finalização é muito importante também. E também a própria, digamos assim, a análise de se aquilo que se projetou se atingiu. Ou seja, buscar os resultados, ver se esses resultados se atingiram. Pois então, lá nessa fase de planejamento, você já cria condições, um ambiente para você avaliar o teu projeto em cada fase que ele vai sendo executado. Sabendo o que está dando certo, o que está dando errado, né? Daí você, da parte de planejamento, pula para a execução, é quando você vai levar, ou melhor, você vai estar em contato com o público, né? Com as pessoas que estão ali gerando a sua demanda, né? Talvez a execução seja, pelo menos teoricamente, uma das fases a menos complexa para você trabalhar, né? Porque lá na finalização do projeto você já coletou vários dados, inclusive durante a execução, e você pode intervir para realimentar o processo do projeto. E daí tentar atingir o máximo possível das suas pretensões. Então, sempre um projeto, seja na área pública ou na área pessoal, ele, evidentemente, no final de tudo, você diz, bom, qual foi o resultado disso tudo? Se isso atingiu os seus objetivos, como é que você faz uma avaliação para saber do grau de satisfação, por exemplo, numa obra pública ou de um projeto lá municipal? Como é que se avalia isso? Quais os parâmetros, os indicadores que se deve ter para se chegar a isso? Cada caso, né, aquela velha bordão, cada caso é um caso. Né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto para controlar a dengue do Rio de Janeiro hoje, eu iria saber disso, só você ver o número de internações, né, diminuindo no município. Né?
caso registrado. Você segue esses... O município ele precisa ter um sistema informacional eficiente, né? Saber quantas pessoas são internadas, quantas pessoas pegam remédio no posto de saúde, na questão de educação, saber quantos alunos estão matriculados. Então, o município ele tem essa necessidade de estar bem se auto-informando, né? Mas, além desses dados oficiais, a gente vê casos de município que faz uma consulta diante da população. Né? Uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Para ver o grau de satisfação. Coloca lá um questionário em praça pública, conversa com, sei lá, pais e alunos, ou o próprio usuário do sistema de saúde. É aquele tipo de gestor, né? No caso o prefeito, que sai do seu gabinete e vai conversar com a população. Né? Aí ele tem já uma resposta direta. Né? É possível, né? Mas não podemos abrir mão dos dados oficiais, né? Dessa avaliação que é feita. Né? Então, nós debatemos nessa primeira parte do programa de hoje gestão de projetos e financeira. O nosso convidado foi o professor Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior, a quem nós agradecemos muito e esperamos tê-lo em outras oportunidades assim que o seu livro, Gestão de Projetos, esteja concluído. Obrigado, professor. Tá bom, Jorge. Obrigado a você. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece é ao seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, CWB TV, canal 5 da NET, 72 da TVA. Nesta segunda parte, nós vamos debater gestão de projetos e financeira. E o nosso convidado é o professor especialista Ézio Pedro Xavier. Ele é administração de empresas, tem 18 anos de experiência no setor financeiro, mais especialmente no setor bancário, tem uma experiência acumulada nesta área de 35 anos, sempre atuando
na área de administração e financeira. Ele também trabalhou muito tempo na negociação de passivos, ou seja, de dívidas, intermediação junto a instituições financeiras, fazendo diagnose empresarial, elaboração de rotinas e a sua perspectiva de implantação e coordenando equipes com um grande número de pessoas. Ele também é diretor da Cooperducar, que é a cooperativa dos professores de educação e consultoria, e foi diretor de administração, onde é diretor de administração e finanças, é professor do IBPEX e também da FATEC Internacional. Nós queremos inicialmente, professor Ézio, agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate, o senhor que tem essa grande experiência. Nós estamos aqui analisando a gestão de projetos e a questão financeira é uma questão fundamental para o sucesso de um projeto. Seria isso? Podemos dizer que, bem administradas as finanças, certamente os outros aspectos também serão atingidos. Com certeza. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de dizer bom dia a todos os brasileiros, né? Na realidade, é um privilégio para mim, com certeza o é, na qualidade de educador, porque partimos sempre da premissa do binômio ensino-aprendizagem. Nós estaremos aqui compartilhando algumas expertises, né, recíprocas, esperando, ou melhor, que realmente as pessoas que venham dela participar, também na sequência, possam ter uma compreensão um pouco maior do que seja a gestão financeira dentro de um contexto chamado projetos, né? O senhor, professor Ézio, o senhor trabalhou muito tempo no setor bancário. Eu ouvi entrevistas, reportagens sobre o Amador Aguiar, que praticamente foi o fundador do Bradesco e transformou um pequeno banco local numa instituição financeira nacional. Hoje é o maior banco privado brasileiro, mas ele tinha um princípio: ele nunca emprestava para ele emprestava para os outros. Hoje as empresas, as instituições, elas podem fazer empréstimos com segurança. Qual é o momento que você deve fazer um empréstimo? Nós sabemos que com essa política do governo federal de liberar os empréstimos para as pessoas aposentadas, digamos assim, desconto em folha, desconto consignado, nós temos muitas pessoas passando dificuldades. É necessário a pessoa ter uma educação financeira, saber lidar com o recurso do empréstimo, porque se a gente sabe que, de um modo geral, nós não aprendemos a lidar com o dinheiro dos outros. Realmente, na realidade, essa pergunta ela tem algumas vertentes, né? A começar exatamente a resposta no que se refere a um dos grandes brasileiros, né, falecido alguns anos atrás, que o grande objetivo dele, na realidade, era ser dono de uma gráfica. E, na realidade, ele acabou se transformando no maior banqueiro da América Latina. Tanto é que o Bradesco, sem dúvida nenhuma, é, na minha opinião, a maior instituição financeira privada da América Latina. O fato é que existem variáveis ambientais e que, infelizmente, quer sejamos pessoas físicas ou pessoas jurídicas, nós não temos tido, às vezes, a compreensão de que essas variáveis ambientais, de ordem política, econômica, social, tecnológica, elas fazem a diferença. Então, nós teremos, então, duas vertentes, no que se refere às pessoas físicas, se me permite, e às pessoas jurídicas. As pessoas físicas é extremamente facilitado hoje você ter o seu cartão de crédito. O crédito para o consumo. O crédito. Então, você tem um cartão, 2, 3, de repente você tem 5 cartões de crédito, um volume que gira em torno de R$10 mil, por exemplo. E é fácil comprar. O detalhe está no pagar. Então, há necessidade que tenhamos esta compreensão, que as tendências e os cenários pertinentes a esta busca de recursos sejam de tal maneira que as pessoas saibam utilizar exatamente essas linhas de crédito que são concedidas. Correto? Há pessoas, por exemplo, que tomam de uma forma um tanto quanto acelerada. Elas não têm controle. Então, elas têm um pequeno fluxo de caixa, por exemplo. Elas ganham R$3 mil por mês, gastam R$5 mil por mês. Já ali já está existindo o quê? Uma diferença no seu fluxo de caixa mês de R$2 mil.
Então, veja bem, se passa a ter 2 mil, num período de um ano, 12 meses, nós teríamos 24 mil reais. E os juros sobre isso? Bom, isso aí é o que nós chamamos de anatocismo, né? Anatocismo ou usura, né? Na realidade é um termo, não é jargão, mas é um termo jurídico, e que infelizmente existe no Brasil, né? Que é a prática do anatocismo, ou a prática da usura. É inaceitável uma que prática é agiotagem, de né? o que nós chamamos, entre aspas, de agiotagem oficializada, né? Ou você pagando 10, 11, 12% ao mês, isso é um absurdo, né? Isso uma é um inflação absurdo. de 0,5%? Vamos dizer, uma inflação da qual nós temos hoje realmente uma inflação sob controle, fruto de um plano que se iniciou em 1º de julho do ano de 1994, perfeito? Mas é assintosa realmente essa carga, essas despesas financeiras e que acabam gerando problemas seríssimos nas atividades, quer seja como pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E as empresas que de fato não sabem trabalhar gestão em finanças, elas passam por problemas seríssimos. E a tendência delas é exatamente, no decorrer do tempo, serem eliminadas do processo. Na administração pública, professor Ézio, nós dizemos que uma dívida é consolidada quando é uma dívida de mais de 12 meses, sim, de longo prazo. Na vida pessoal também, ou na vida de uma empresa, tem determinados momentos que, às vezes, vale a pena você fazer um financiamento de longo prazo. Por exemplo, comprar uma casa própria, ou mesmo um bem durável, um automóvel, ou uma empresa fazer um investimento para poder produzir mais. Quando que, na avaliação num projeto, você chega à conclusão de que aquele investimento, aquela dívida que você contrai, ela será benéfica? Qual é o fator, o índice que você deve analisar para dizer, bom, eu vou fazer esse empréstimo, eu vou ter benefícios com esse empréstimo e eu vou conseguir pagar esse empréstimo? Como é que se faz esse tipo de análise? Ok. Então, veja bem, na realidade são algumas vertentes, não é? Nós não podemos perder de vista um elemento extremamente importante que nós chamamos de variáveis ambientais e alguns dos seus componentes. Em outras palavras, nós estamos falando de cenários, de tendências. Certo. Por exemplo, nós temos variáveis de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, de ordem tecnológica, e nós não podemos abrir mão desses referenciais. Então, nós temos 2 premissas básicas aqui. Se é um investimento novo, eu estou ingressando numa atividade nova, é um comportamento, mas tem o mesmo balizamento. Se eu já estou na atividade, eu quero agora ampliar, eu quero relocalizar, por exemplo, a minha planta industrial, um exemplo. A minha planta industrial eu quero relocalizar para um outro município. Ou às vezes eu estou no próprio município. Eu quero fazer ampliação disto. É fundamental que haja, evidentemente, a elaboração de um projeto técnico de viabilidade econômico-financeira. Então, são 2 situações distintas. Sim. A primeira no que se refere ao início de uma atividade propriamente dita. Eu preciso ter um plano de negócios ou um projeto técnico de viabilidade econômico-financeira. Para que eu possa ter referências, eu possa partir de premissas consistentes. O que é que diz o mercado dentro do contexto da área política? Eu tenho que avaliar isso. O que é que diz, por exemplo, o mercado propriamente dito? Que esse é um ambiente econômico. O que diz o mercado do consumidor? O mercado do consumidor está realmente interessado em consumir aqueles produtos que nós queremos produzir? Como é que estão meus concorrentes? Onde estão meus fornecedores? Qual é a localização do meu empreendimento? Quais são as vantagens locacionais objetivando a implantação deste empreendimento? Isso é fundamental. Isso tudo tem que estar Isso lá está, como se diz, preto no branco, branco no preto. O que nós chamamos fundamentais no projeto. Ele pode ter um cenário otimista, um realista e um pessimista. Nós precisamos trabalhar com 3 cenários, sempre fundamentados, evidentemente, num elenco de indicadores. E esses indicadores são fundamentais, porque eu posso iniciar um negócio e posso efetivamente ser um negócio natimorto. Ele morre no decorrer da própria implantação. Isso vale tanto para a vida pessoal, quanto para uma empresa, ou tanto para a administração pública também? Principalmente para a administração pública. Nós entendemos que a gestão pública deva ser levada muito mais a sério, porque eles, na realidade, não são donos do negócio. Os donos desse negócio, chamado gestão pública, somos nós, cidadãos brasileiros. Nós somos, na essência, os donos. Eles foram, por legado, por direito, né, obtido nas urnas, eles devem efetivamente fazer uma gestão, uma administração que seja
coerente, seja corajosa, seja determinada, que venha atender os interesses, aos anseios da comunidade, dos cidadãos que estão no entorno daquele município ou daquele estado ou daquele país. Num cenário de planejamento econômico, qual a importância dos aspectos financeiros? Sempre, evidentemente, você deve fazer um orçamento global que tenha lá analisado as despesas, as receitas, aquilo que se vai ter. Evidentemente que com uma economia estabilizada, como nós vivemos hoje, fica mais fácil. Naquele período da inflação, as dificuldades eram maiores, mas me parece que tinham pessoas que se davam bem no período da inflação, quando veio a estabilidade, eles caíram na real e aí os seus negócios quebraram, a sua vida pessoal também teve problemas. Hoje o senhor acha que é mais fácil se fazer um projeto realístico, pelo menos nesse aspecto econômico-financeiro, do que no passado? Com certeza. Veja bem, a partir do 1º de julho do ano de 1994, com a implantação do Plano Real, que nós não estamos entrando no método de governantes agora. Certo. Okay? Isso gerou o quê? As empresas que de fato creram que o Plano Real veio para ficar, elas se adequaram à nova realidade. Era um novo cenário. Era uma tendência que estava ali já como balizamento. E aquelas que não creram, ou elas sucumbiram no decorrer do tempo, ou elas foram fundidas, ou foram adquiridas, ou pura e simplesmente, elas simplesmente tiveram sérias dificuldades. Em outras palavras, nós estamos dizendo o quê? Custos é alternativa para o lucro. E quando as empresas não se adequaram à nova realidade, significa o quê? Que os custos passaram a ter um peso muito forte dentro do contexto. Os custos de produção, exatamente, os custos sejam fixos. Custos fixos, custos variáveis, que fazem parte do processo. O fato é que uma boa parte, infelizmente, uma boa parte dos pseudo-empresários, eu chamo pseudo-empresários ou empreendedores, porque eles partem de uma premissa. Os meus avós fizeram, os meus pais fizeram e eu estou fazendo da mesma forma. O mundo mudou. As mudanças estão a todo instante. As mudanças são permanentes, elas são constantes, não é? E eles não se adequaram a essa nova realidade. Então, hoje, quando se vai iniciar um negócio, ou queira se dar ampliação ao seu próprio negócio, são fundamentais alguns elementos, não é? Como referência, que é exatamente toda a sua previsão orçamentária, toda a sua orçamentação, que parte desde o momento da receita operacional bruta da empresa, propriamente dito. E tem um detalhe muito importante nesse processo, que nós chamamos de impostos. As empresas, quando elas desconhecem a sua estrutura, perfeito, elas passam a ter problemas muito sérios. Por quê? Por exemplo, impostos é um referencial que não mais lhe pertence. Vamos supor, um exemplo aqui hipotético. Tem uma receita operacional delta 100%, ok? 100%. O que é o delta 100%? 100% é exatamente o total da receita que a empresa pretende obter no decorrer do período, por exemplo, de janeiro a dezembro de cada ano. Então eu tenho um planejamento, a minha empresa tem um planejamento, de janeiro eu tenho um elenco de contas, ok? Certo. Começando pela receita operacional bruta, perfeito? E eu tenho toda a estratificação de janeiro a dezembro. As contas fixas. As contas estão já definidas. Sim. Está claro que eu tenho um plano de contas contábil, eu tenho uma parte contábil, mas eu tenho uma parte gerencial, eu tenho um regime de competência, mas eu tenho que ter um regime de caixa. São coisas distintas. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse o que é competência e caixa. Okay. Caixa é o dinheiro que tem lá. Ok. E o regime de competência é aquilo que, independentemente de entradas ou saídas, ocorreram naquele mês. Por exemplo, no mês de janeiro ocorreram vendas. Certo. Então elas entraram no regime de competência janeiro. Significa que é um fato gerador. Então vai aparecer na conta DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, na conta de resultado vai aparecer lá, vendas. Certo. Agora, independentemente do sua venda ou do seu recebimento, ou seja, ou talvez até do pagamento, que são contas do passivo, competência, janeiro. Vamos supor, venda em janeiro e o recebimento em fevereiro. Então, em termos de regime de caixa, aquela venda ocorrida, regime de competência janeiro, vai ocorrer, de fato, a entrada dos recursos financeiros à empresa somente em fevereiro. Pode até ocorrer a entrada em janeiro, não há problema nenhum. Esse é o ideal. Se o for ideal a venda à vista. É o ciclo financeiro, né? Se eu tenho um ciclo financeiro, por exemplo, onde o prazo médio de recebimento das minhas vendas é menor, ou seja, é menor, e o prazo de pagamento
das minhas compras, ou seja, do meu passivo é maior, significa, a princípio, que eu já tenho uma situação de caixa, de cash flow ou de fluxo de caixa positiva. Agora, quando há uma inversão, ou seja, não há uma boa gestão financeira, ou seja, o prazo médio de recebimento é maior do que o prazo médio de pagamento, significa que a empresa estará com problemas seríssimos de caixa. Sim. Mas eu queria só me permitir aqui complementar. Então, veja a importância da gestão financeira. Ela realmente poderá levar a empresa à sucumbência ou não. Então, basicamente, cabe ao gestor financeiro, ou até na área do gestor público, não é? Ter 3 referências extremamente importantes. O gestor de finanças tem que conhecer exatamente essas 3 referências. Primeiro, que é exatamente a administração do capital de giro. Ele tem que saber. Como administrar o capital de giro? O que nós acabamos de dizer. Se a empresa não tem capital de giro, ela fica lá na dependência de quem? Do empréstimo. De terceiros. E, fundamentalmente, de 3 parceiros. Um, que eu chamo da viúva, de uma forma muito jocosa, mas ela tem como referencial, né, de aprendizagem. A viúva é o governo. Por que a viúva? Ela só recebe. Ela recebe. Então, a viúva, seja o governo federal, seja os governos estaduais ou os governos municipais. Então, nós temos aqui. Nós temos uma outra situação que são os fornecedores, dependendo da atividade, que são muito importantes no processo de parceria. E nós temos um terceiro elemento, que são exatamente o público interno, que são os funcionários. E nós temos um quarto elemento nesse processo, que são as instituições financeiras. Ora, se a empresa não tem uma boa conciliação nessa administração de capital giro, significa que ela estará na dependência muito forte de instituições financeiras, e o que é mais grave, deixará de recolher os seus impostos. Lembra quando falamos no início? Deixará de recolher os seus impostos, que eles partem de uma certa premissa. Não, num determinado momento nós teremos anistia no Brasil. Ele já está devendo para a viúva. Já está devendo para a viúva, e lá na frente, você sabe muito bem que hoje nós temos um volume que ultrapassa 40 bilhões, né, dentro de um determinado tipo de recolhimento. De dívida das empresas empresas com o poder público. Não é igual, aí entra depois, evidentemente, uma série de procedimentos objetivando a anistia. Isso é grave. Então, aqueles que recolhem, que de fato co-participam do processo, isto é de responsabilidade social, são penalizados. Por quê? Porque eles pagam. E aqueles que não pagam, são devedores já contumazes, significa o quê? Vamos aguardar a anistia. E aí, em não ocorrendo a anistia, o que acaba gerando? Um mal-estar, e a empresa acaba quebrando. E um passivo porque enorme. Ela não considerou aquilo dentro dos seus custos. Ou seja, dentro do contexto da formação do preço de vendas, ela disse, não, isso aqui eu não vou recolher mesmo, deixa para depois. Esse é um problema sério. E isso passa pelo processo da educação. A educação, ela é fundamental em todo o processo. No trânsito, por exemplo, quando eu tenho uma faixa de segurança, me foi ensinado que eu tenho que passar pela faixa de segurança. Eu vejo, por exemplo, em Curitiba, que é uma cidade tida como uma referência nacional, as pessoas passam, não uma boa parte pela faixa de segurança, elas passam pelo meio. De forma inadvertida, não, porque não tem educação. Na empresa, é um eixo orientador. Aquela faixa de segurança é um eixo orientador. Certo. No caso de uma empresa, o projeto dela, o planejamento estratégico dela é um eixo, são eixos orientadores. Estamos planejando, só que o planejamento não é estático. Ele é dinâmico, quer seja para a atividade pública ou para a atividade privada. É dinâmico. Certo. Ele é sujeito a alterações, porém de forma mais concreta, mais positiva, procurando, no caso das empresas privadas, procurando atender o que o objetivo principal do sócio, do acionista, qual seja? O lucro. O lucro. Só que o lucro gerado, ele tem que também distribuir, por exemplo, para a própria comunidade. Por exemplo, que comunidade é essa? O seu público interno. Quem é este público interno? São seus funcionários, através de um PPR. O que é um PPR? Um Programa de Participação em Resultados. A lei permite, ela determina, ela mostra que as empresas lucrativas possam distribuir isso para o seu quadro de funcionários, de maneira equilibrada. É uma forma de incentivo para que produza mais lucros, inclusive? Professor, veja bem, existe um fator fundamental no ser humano chamado motivação. O ser humano motivado, ele gera muito maior produtividade. O ser humano sem produtividade, eu digo, melhor, sem motivação, ele gera uma produtividade, mas não tanto quanto deveria ser. Sim. Perfeito? Então, de ele forma... vai além dos seus limites. Ele vai além porque ele está motivado, ele tem, sabe, e tem atrativo para tal. Que eu faz-me rir.
Pode ser também o faz-me chorar. O senhor entendeu o que eu disse, faz-me rir, né? São os recursos financeiros necessários para a manutenção das famílias, cada qual com a sua família. Né? Então, só para fecharmos um pontinho aqui, professor, me permita. Então, o planejamento financeiro, ele requer exatamente esse tipo de comportamento. Eu disse, então, aquelas 3 situações. Primeiro, a administração do capital de giro. O outro, orçamento de capital. O que significa orçamento de capital? O que o gestor financeiro precisa. Segundo elemento. Primeiro, a administração do capital de giro. Segundo, orçamento de capital. Quem são os componentes desse orçamento de capital? Qual é o aporte de capital para esta empresa? Quem são os sócios? Vamos supor que nós dois fôssemos montar uma empresa. Quem é quem? Vamos supor que o senhor entraria com 50% e eu com 50%. Sim. Ok. Aí nós teríamos que definir objetivo e claramente o que nós queremos. Correto. E também no que se refere ao capital. E ao que nós vamos fazer dentro do contexto. Vão ser investidos, exatamente. E existe uma terceira situação que chama-se orçamento de investimento. Ou seja, o que de fato a nossa empresa, vamos supor, nós temos necessidade de buscar no mercado, objetivando o quê? Não tirar do nosso capital de giro, desse aporte de capital, mantendo esse capital de giro para, evidentemente, dar continuidade à atividade ou início das atividades, e em contrapartida obtendo recursos financeiros em instituições que permita você ter, de fato, a injeção daquele recurso de maneira realista. Aí sim o projeto, né, financeiro identificará realmente qual será o payback, qual será a taxa interna de retorno, perfeito? E isso é fundamental, porque eu posso ter um retorno previsto para 3 anos, como de repente o projeto pode identificar que teremos um retorno em 5 anos. Daquele capital investido. Exatamente. Significa que no momento zero houve um investimento e que a atividade da nossa empresa, me permite exemplo, Sim, né, que claro. nós constituímos, seria um prazer, né, Bruno? Obrigado. Nós estaríamos constituindo uma empresa e aquele projeto identificará. Professor, identifica que num período X haverá o retorno do nosso capital investido. Porque o grave problema, existe uma capacidade de pagamento, porque quem empresta quer receber. Certo. Quem empresta é a função básica da instituição financeira, emprestar, mas quer receber. Então, nesse contexto todo, no projeto existe um elenco, uma gama de indicadores. Então, nós temos indicadores quantitativos, que são fundamentados nas liquidez, seca, líquida corrente, sem problema, total. Certo. E existe, evidentemente, indicadores qualitativos que são fundamentais. Hoje tem empresas, por exemplo, que não fazem o seu planejamento. Se perguntado for ao empresário, qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Ele não sabe. Qual é o ponto de equilíbrio? Não sabe. Qual é o seu ponto de equilíbrio econômico, operacional, financeiro? O ponto de equilíbrio é, digamos, as despesas e as receitas que dão zero ali, por exemplo, seria mais ou menos São isso? 3 situações, né, no caso do ponto de equilíbrio. Então, nós teríamos um ponto de equilíbrio operacional. Certo. Seria o custo total, o custo total, né? Custo total. Da empresa, das atividades? Exatamente. Então, eu tenho de um lado um custo total, do outro lado eu tenho receita total. Certo. 0 a 0. Me permita de uma maneira Empatou. bem simples. 0 a 0. Então, significa que eu vendo 1 milhão, o meu faturamento é 1 milhão, e meu ponto de equilíbrio operacional é de 1 milhão. 0 a 0. Certo. Existe um ponto de equilíbrio econômico. Opa, aí já muda um pouco a situação. Onde eu tenho, evidentemente, uma forma que é aplicada, né? Correto? Que é exatamente o custo fixo mais um lucro estimado, dividido pelo percentual da margem de contribuição vezes 100. Perfeito? Então, aquele 1 milhão já não é mais 1 milhão. Então, o meu ponto de equilíbrio será, com certeza, um pouco superior a 1 milhão. Certo. Ponto de equilíbrio econômico. Mas eu tenho outro ponto de equilíbrio, chamado ponto de equilíbrio financeiro. Certo. É a mesma fórmula, porém, custo fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição, perfeito? Mais o lucro estimado e mais as amortizações pertinentes aos investimentos que nós obtivemos, objetivando, evidentemente, a implantação do nosso negócio ou ampliação do nosso negócio. Então, esses indicadores, eles são, assim como outros, né, são fundamentais para que, numa análise macro, numa análise sistêmica de um todo, possamos ter a compreensão. Este é o momento. Há casos, professor, em que eles iniciam o negócio sem planejamento, não há eixo orientador. E daí eu fracasso do empreendimento. Porque quando o mar está calmo, tudo navega bem. Aí quando vem a primeira situação nebulosa, e agora? Qual é o nosso eixo orientador? Desculpe fazer esse exemplo aqui. Qual é o nosso eixo orientador? Nós não temos o planejamento. Então é por isso que a maioria das empresas, hoje em média 65% das empresas, as micro e pequenas empresas, no máximo em 3 anos elas
desaparece do mercado. Porque não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem domínio, não fazem pesquisa de mercado, é fundamental. A própria instituição, por exemplo, faz a pesquisa de campo de maneira, vamos dizer assim, acentuada, sempre. certo. O grupo faz isso. Com isso significa que está tendo a humildade de buscar o que é a informação. Objetivando o quê? Onde nós estamos acertando e onde é que nós estamos ainda não de conformidade. A empresa tem que agir da mesma forma. Então, eu quero agradecer muito o professor Ézio Pedro Xavier, ele que é administrador de empresas, especialista em gestão financeira. Não deu para concluirmos as nossas perguntas, foi muito boa a sua aula, professor. Hoje nós debatemos gestão de projetos e financeira. Professor Ézio, muito obrigado pela sua participação em gestão prazer pública estar aqui compartilhando. em debate. Obrigado.